desse reunir. O tema desse acampamento é enchei-vos do Espírito. Assim como a gente precisa do ar para respirar, é também importante para a nossa vida o Espírito de Deus. Tem gente que ignora isso, e quem ignora isso paga um preço muito alto. É muito importante a gente respirar a Deus, a gente se encher de Deus, se alimentar de Deus, em comunhão com o Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ler então? Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém? Que história interessante, não é? Que história curiosa. Vou falar em boi tropeçando. Acabei de tropeçar aqui no quilo. Quando os bois tropeçam, hein? O que aconteceu? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Tem aí o slide? Aí pode botar na apresentação. O tema da mensagem é vivendo com a arca. Pode ir adiante. A gente percebe aqui uma boa intenção de Davi. Davi buscou a arca. E por que isso é bom? Porque a arca representa a presença de Deus. A arca representa a glória de Deus.
arca é muito importante. A gente não pode viver sem a arca, porque a gente não pode viver sem a presença de Deus. E se ela, nos tempos do Antigo Testamento, representava a presença de Deus, então Davi fazia muito bem em buscar a arca. E nos dias de Saul, 40 anos, a arca não estava no centro da nação. A arca estava esquecida em qualquer canto do país. Não estava no meio do povo, no arraial de Deus. E o que a gente aprende a respeito então da arca, pode ir mudando, né? Ela representa a presença de Deus, sim, já vimos isso. E ela ficava, como você pode ver aí na ilustração, no tabernáculo, que se localizava exatamente no centro da comunidade, no centro da congregação, no centro da vida do próprio povo. Era um lugar da arca, porque no centro da nossa vida, no centro da nossa existência, deve habitar o Senhor. Deus deve estar exatamente no centro do nosso viver, no centro da nossa família, no centro do nosso trabalho, no centro dos nossos estudos, no centro da nossa convivência, no centro dos nossos relacionamentos. Deus é o nosso Criador, e Ele, o lugar dele é realmente o de número 1, o lugar central. Então, é o que a gente vê aí acontecendo. E outra razão boa para Davi trazer a arca é porque a arca representava a presença de Deus, trazia a glória de Deus, e a gente vê o que existia dentro da arca. 3 elementos. Em cima da arca a gente sabe que estão ali as figuras dos querubins. É a glória de Deus, é a presença de Deus, a santidade de Deus. Mas o que tinha dentro da arca? 3 elementos. As tábuas com os 10 mandamentos. Isso representa a palavra de Deus, a vontade de Deus, o mandamento de Deus. Então, e a voz de Deus, a direção de Deus. Vou mudar aqui. Os 10 mandamentos, a palavra de Deus está aí no centro. E tem a vara de Arão, que representa a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Temos também o maná do céu, que representa a provisão de Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém. No meio do deserto, quando estavam famintos, quando não tinha o que colher, quando não tinha o que comer, quando não tinha mantimento, de repente, do céu, o Senhor enviava codornizes, enviava um pão que desceu do céu. Você sabia disso? Que de Deus vem a nossa provisão. É Deus que nos sara. Todas as vezes que eu fui curado, eu fui pela graça de Deus. Até mesmo quando foi através de medicamento. Porque o medicamento em si só não basta. Deus atua através do medicamento. Deus atua através da medicina. Deus atua através da sabedoria. Mas se Deus não atuar, de que vale toda a ciência? De que vale toda a medicina? E Deus é quem nos sustenta através do nosso trabalho. Mas Deus nos sustenta mesmo quando não há trabalho. Deus é o nosso sustento. Amém. Deus é a nossa vida, a nossa provisão. E a gente está falando da arca de Deus porque ela representa a presença de Deus, a palavra de Deus, a autoridade de Deus, a provisão de Deus. E porque isso era assim nos dias do Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não tem arca, mas a gente tem Jesus, melhor que a arca, o Deus Emanuel, Deus conosco. Nos dias do Novo Testamento, Jesus, quando subiu aos céus, ele disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele, que era o Deus conosco,
nos enviou o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. Por isso a gente está falando de encheios do Espírito e está usando essa ilustração da arca. O que ela representava nos dias do Antigo Testamento representa o Espírito Santo nos dias de hoje. A presença de Deus, através do Espírito, a comunicação da palavra, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que nos sustenta, o Espírito Santo que deve ser o centro da nossa vida, que deve habitar no nosso coração, que deve habitar na nossa mente, que deve habitar na nossa casa. E a gente viu que quando Ele está no centro, que quando Ele está na nossa vida, a bênção, a prosperidade, há uma coisa boa acontecendo. Então vamos ver as tábuas da lei, o maná, né? E a vara de Arão, a autoridade. Podemos seguir mais adiante. Então, ele quis trazer, e ele fez bem em querer trazer, mas parece que Deus não gostou da maneira como isso aconteceu. Reparou que no começo da leitura do capítulo 13 de 1 Crônicas, quando Davi teve a ideia de buscar a arca, quem foi que ele consultou em primeiro lugar? Está lá, está na Bíblia. Quem foi? Foi Deus? Não foi Deus. Isso é uma coisa para você observar. Mesmo quando a gente tem uma intenção boa, não basta a intenção boa, a gente tem que buscar a orientação de Deus em primeiro lugar. Não basta que a ideia seja boa, a gente tem que saber qual é o norte de Deus, qual é a direção de Deus. Deus é quem deve ter a primazia, deve ser consultado em primeiro lugar. Mas quando ele teve a ideia, quem foi que ele buscou primeiro? Os capitães, digamos assim, os líderes da comunidade, a sabedoria do povo. Isso é importante consultar? É importante consultar, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. É bom saber o que pensam os líderes da comunidade. Sim, eles devem ser consultados também, mas em que lugar? No primeiro lugar? Não, não. Deus em primeiro lugar. Deus deve ser consultado em primeiro lugar. Quando você vai tomar decisões importantes, quem você consulta em primeiro lugar? Você dobra os seus joelhos, você busca a Deus em primeiro lugar antes de tomar qualquer decisão. É Deus a pessoa que você consulta em primeiro lugar. Veja que Davi consultou os capitães em primeiro lugar, os líderes da comunidade. Em segundo lugar, quem foi que Davi consultou? Está lá o texto dizendo: consultou o povo. É importante saber a opinião da assembleia, de todo o povo, é importante, mas em primeiro lugar? Não em primeiro lugar. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus? Não. O povo falou, está falado? Não. Mas ele foi consultar. Em segundo lugar, foi consultar o povo. Em terceiro lugar, bem, não sabemos se ele consultou a Deus, mas disse: se parecer bem ao povo, e depois se parecer bem também a Deus, depois de termos consultado, se pareceu bem aos capitães, queremos saber se parece bem ao povo. Depois, se for da vontade de Deus, a gente faz. Primeiro tínhamos que saber se era da vontade de Deus, porque se não fosse da vontade de Deus, ou se Deus tivesse uma outra orientação, a gente não tinha nem que consultar os capitães, muito menos o povo. Concorda comigo? Mas não, já que os capitães estão de acordo e que o povo está de acordo, Deus abençoa. Abençoa agora. Veja só, as coisas estão fora de ordem. Davi vai pagar um alto preço por isso. Vai pagar um alto preço. Tem um outro lance: os bois vão tropeçar. Aí ele está trazendo a arca, tem muita alegria, tem muita festa, o culto está bonito, o culto está fervoroso, as pessoas estão dançando, mas só que as orientações de Deus não estão sendo seguidas. Então de nada adianta o culto, de nada adianta o fervor, de nada adianta a alegria,
De nada adianta, inclusive, a presença da arca, quando nós não estamos obedecendo os mandamentos, quando nós não estamos de joelhos diante de Deus, quando Deus não está sendo aquele que exerce a autoridade, aquele que exerce a liderança. E o que aconteceu? Mais uma pisada na bola. A primeira pisada na bola foi de Davi, a segunda dos bois. Os bois vão tropeçar. E quando os bois tropeçaram, a gente vai ver uma terceira pisada na bola, que é do Uzá. Uzá era um dos condutores da arca. Mas Deus, quando você conhece bem o Antigo Testamento e as leis, você sabe que Deus estabeleceu que houvessem duas varas passando por meio de argolas, para que a arca fosse conduzida pelos sacerdotes e não por bois. E esses sacerdotes tinham autorização para segurar nestas varas para conduzir a arca, mas jamais poderiam tocar na arca, porque como ela representava a glória de Deus e a santidade divina, você não podia tocá-la impunemente. Está entendendo? Isso estava tudo prescrito. Porque não adianta a gente estar carregando a Bíblia, mas não conhecer o que diz a Bíblia. Não adianta a gente estar carregando a arca e não estar debaixo da autoridade daquela vara de Arão. Não adianta a gente estar dentro da igreja, mas Deus não ser o número 1 e o líder do nosso coração e da nossa vida. A gente pode estar tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo longe, por pura desobediência. E o que a gente vê de curioso, intrigante e eu diria assustador, foi que esse tal de Uzá, quando os bois tropeçaram, a arca ameaçou cair, ele foi fazer uma boa ação. Ele bancou o herói: eu vou impedir que a arca caia ao chão. Só que quis bancar o herói da sua maneira e não da maneira de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz claramente: ninguém deve tocar na arca. Havia toda uma série de leis a respeito de como a arca deveria ser tratada, e essa lei foi desobedecida. Deus vai até me aplaudir. É assim que eu acho que eu agrado a Deus. Deus vai levar isso em consideração. Irmãos, nós precisamos saber o que Deus gosta e como Deus quer que as coisas sejam feitas, e não fazer as coisas do nosso jeito e dizer assim: Senhor, regula, é bom do Senhor. Deus tem dito como as coisas devem ser feitas, e nós devemos, se temos temor de Deus, porque em todo esse episódio nem Uzá teve temor de Deus, nem Davi teve temor de Deus, porque ambos estão tomando atitudes e medidas particulares, achando que isto agrada a Deus. O que importa é que meu coração está querendo agradar a Deus. O que importa é que eu estou cultuando a Deus. O que importa é que eu estou adorando a Deus. Mas será que eu estou fazendo tudo isso do jeito que Deus se agrada, ou só estou fazendo isso do jeito que eu entendo que devo fazer? Não estou consultando a Deus nessa hora. E Uzá ousou pôr a mão na arca, e ele foi fulminado, ele morreu instantaneamente. A partir daí, o temor de Deus que estava faltando chegou, e chegou de jeito, porque o Davi falou: eu sou o próximo, né? Deus não está se agradando do jeito que a gente está cultuando a Ele. Deus não está se agradando do jeito que a gente está tratando as coisas de Deus. Olha o que aconteceu. E por que aconteceu? Todo mundo deve ter se perguntado: por que ele morreu? Por que ele morreu? Olha, a gente se esqueceu da palavra. E dentro da arca tem a palavra. E o que diz a palavra? Diz que não poderia ter sido feito assim, não poderia ter tocado impunemente. Está entendendo? E aí Davi ficou com muito medo disso. Você ficou com
muito medo. Você não ficaria com medo? Ele ficou com muito medo. Ele falou: olha, vamos parar por aqui mesmo. Mas onde vamos deixar a arca? Vamos suspender esse processo de conduzir a arca, porque ele está sendo mal conduzido. Vamos entender primeiro o que é que diz Deus. Como é que Deus diz que tem que ser feito? E caramba, vamos precisar de um tempo para consultar a Bíblia. Coisa que eles tinham que ter feito antes. Lembramos de trazer a arca e esquecemos das Escrituras. Não é? Queremos a presença de Deus e esquecemos da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, Deus está através da sua palavra. Se comunica a nós através da sua palavra. Ele se esqueceu. E agora vão suspender. E Davi, com medo, suspende este movimento da arca. E ele procura então uma casa idônea, onde pode deixar a arca. E descobre um tal de Obed-Edom. Obed-Edom. Está vendo aí? 1 Crônicas 13:1. Não, aí acho que 13:1 é o. Aí ó, já 14, né? Versículo 14, não é isso? Esse não é o 14. Acho que é o 14. Eu que esqueci de colocar um 4 aí. Dá uma olhadinha. 13. É isso mesmo. 13 e 14. 13 e 14. Encontraram uma casa idônea, onde a arca poderia ficar. Mas deve ter sido um medo daqueles a princípio. A arca vai ficar na sua casa, Obed-Edom. A mulher dele deve ter dito: sai fora. Que perigo! É uma bênção, mas é também uma ameaça. Alguém acabou de morrer por causa da arca. O Davi não queria levar para casa dele, não. Agora, todo mundo estava com certo receio. E agora, cheio de dedos em relação à arca. Ninguém queria mais tocar na arca, de jeito algum, ainda mais. Bom, mas ela representa a presença de Deus, a santidade de Deus. De alguma maneira, Obed-Edom acolhe. Também foi o rei que mandou, né? Se ele não fosse fulminado por Deus, seria pelo rei. Então, bom, dá para compreender. Obed-Edom acolhe a arca. 3 meses vão se passar. A arca vai ficar na casa deles durante 3 meses. E nesse período, o que aconteceu? A casa de Obed-Edom foi abençoada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E Obed-Edom descobriu. É o nome da criatura. É o nome e sobrenome. Ou é só o nome, o primeiro nome? Bom, não sei, só sei que é assim. Obed-Edom descobriu o gosto, o gostinho da arca, a bênção, o privilégio. Não foi privilégio para eles poder ter a arca de Deus na sua casa, na sua família? E o resultado disso foi uma bênção extraordinária, visível, palpável, significativa, extensiva a todos de sua casa, a todos de sua família. Foi muito bom isso. A presença de Deus, a presença do Espírito, a presença de Cristo. Quanta bênção ela traz consigo. Quanta coisa boa. E eles experimentaram o gosto. Só que chegou o dia de tirar a arca. Agora aprendemos o que diz as Escrituras. Nós sabemos como é que conduzimos de maneira adequada a arca de Deus para a cidade santa, para Jerusalém, para a capital do país, para o meio do povo, para o meio daquela nação, para abençoar toda a nação, para estar no centro, tabernáculo. E depois vai ser edificado um templo para a arca de Deus. Chegou o dia de se despedir da arca. Esse dia deve ter sido muito triste para Obed-Edom. Primeiro, esse medo, receber a arca na sua casa. Lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus faz um milagre, um dos primeiros encontros, provavelmente o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. Entraram no pescador, estava pescando.
Ele, Pedro, Tiago, João, os pescadores, amigos, pescando, e não pescavam nada. E Jesus se apresenta e diz: lança a rede para o outro lado. Eles lançam a rede para o outro lado, de repente uma pesca maravilhosa, tão maravilhosa que ficou estupefato o nosso amigo Pedro. Ele ficou encantado, porque ele sabia que aquele mar não estava para peixe. E de repente, depois de terem tentado durante toda a noite, nada pescaram, estavam recolhendo as redes, e a ordem de Jesus, esse que tem autoridade, mandou: joga a rede ao mar. E eles fizeram, e quando fizeram, uma pesca maravilhosa. Quando Pedro contempla a magnitude daquela pescaria e o milagre por trás disso, desse fato, um milagre extraordinário, Pedro, cai a ficha para Pedro de que ele está diante de alguém muito especial, de que ele não está diante de um homem qualquer, de que ele está diante da santidade. Amém. Sabe o que ele diz? Ele também tem medo. Ele tem medo. Ele diz assim: Jesus, Senhor, Mestre, saia do meu barco. Não é isso que ele fala? Mais ou menos o que Obed-Edom e Davi estavam fazendo, querendo ficar fora a princípio. Saia do meu barco, porque eu não sou digno. Eu vou ser fulminado. Quem sou eu? Eu sou pecador. Eu falo palavrão. Eu tenho maus pensamentos. Eu não sou digno. Eu estou diante de Deus, do Santíssimo. Isaías não teve uma experiência semelhante? Foi ao templo, quando de repente ele se depara e tem a visão da glória de Deus, da santidade divina. O que ele diz? Ai de mim, assim como Uzá foi fulminado no passado, eu vou ser fulminado agora. Ai de mim, quem sou eu? Eu não posso subsistir diante de Deus baseado nos meus próprios méritos. Deus é totalmente santo, e quando eu me deparo com aquele que é totalmente santo, eu vejo minha indignidade. Eu não posso estar diante dele. E ele começou a perecer e clamou por misericórdia. Deus foi misericordioso com ele, foi misericordioso com Pedro. A gente precisa desse temor de Deus. A gente precisa ter consciência da glória de Deus, da majestade divina. Uma vez eu tive uma experiência muito poderosa com o Espírito Santo de Deus. Eu era solteiro ainda, jovem, e eu vim de um culto muito abençoado, e tinha a irmã Meire, que era esposa do pastor King, que éramos lá de Jardim Rei, e ela tocou no final do culto, num órgão, aquele órgão de pedal e tal. Ela tocou um hino que a gente cantou com muita alegria, aquele hino ficou ressoando na minha mente. Eu indo para casa, você já sai assim da igreja, aquela mensagem, aquele hino, aquele espírito do culto tinha me acompanhado. O Espírito Santo, né? Não tinha ficado só no culto, ele estava comigo, estava me acompanhando. Eu estava no espírito de adoração. Fui para casa e o hino que a gente cantou é: aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. A gente às vezes nem percebe o que é que está cantando, não? Aviva no Senhor. É o que a gente busca nesse acampamento, não é? Aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia fogo, Senhor, em cada coração. E eu cantei isso. Eu estava cantando, fui dormi tranquilo, sossegado, e tive um sonho. Eu sonhei com a segunda volta de Jesus. Já ouviu falar da segunda vinda de Cristo? Que Cristo vai voltar sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e que esse dia será o dia do juízo final. Gente, ele vem para julgar, e ele vem também para salvar os que são seus. Mas quando eu me vi no sonho diante da segunda vinda de Cristo, aquele ressoar da trombeta, aquela luz que vinha, eu estava debaixo, assim como andando na rua, e tinha umas árvores, e vi por entre as folhas, assim, aquela luminosidade, aquela glória. Ai de mim,
mesmo vindo de um culto, eu me senti um pouco preocupado naquela hora, para não dizer apavorado. Senhor, o Senhor podia ter dado um aviso, mas podia ter me preparado um pouco melhor. Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto para me encontrar com meu Deus? A Bíblia diz: prepare-se para encontrar com Deus. Quando ele vem, ele encontra 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, 5 estão com as lâmpadas acesas, tem azeite nas lâmpadas, o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Mas 5 estavam distraídas. E eu me vi um tanto distraído, mesmo no vídeo do culto, pelo menos diante daquela majestade, eu disse como Isaías: ai de mim, ai de mim. Eu tremi na base, acordei assustado do que você não imagina. Assustado, tremia como vara verde. Sabe? A presença de Deus que eu senti naquele quarto, e lá estavam meus irmãos. Um deles está aqui hoje, o Silvio, que dormindo estava e continua dormindo, que é uma beleza. Nem sabe que a presença de Deus invadiu aquele quarto. E foi estranho para mim a experiência, porque foi como uma sucessão de sensações. Eu acordei assustado, logo me coloquei de joelhos e comecei a orar, clamando por misericórdia, consagrando ali a minha vida a Deus. E de joelhos, de repente, eu abri o olho, porque eu comecei a sentir uns negócios estranhos. Eu estava assustado, porque a presença de Deus às vezes se manifesta de um jeito tão sobrenatural. E para mim foi muito estranho. Eu comecei a ver, sentir, ver no vídeo, mas eu senti que como se Deus entrasse por entre a janela, sabe as frestas assim da janela? Como se ele tivesse invadido aquele quarto, e a presença dele vindo ali e tomando aquele lugar completamente. Foi tão forte que eu tive que pedir para Deus para parar. Chega, Deus, por favor, eu não aguento mais. Que coisa extraordinária. E aí eu comecei a achar que um anjo ia se materializar. O negócio estava muito forte. Aí eu cheguei para Deus e falei: não me mostra um anjo, já basta. Eu não vou aguentar bem. Foi forte. Depois disso, durou mais de hora. Eu fui acordar minha mãe, aí fui correr para a mamãe, né? Eu era uma adolescente ainda, fui correr para ela. Falei: mãe, aconteceu isso. Me deu água com açúcar, mas nada com açúcar. Acalma o coração saltando pela boca. Uma experiência com Deus. Uma experiência que uma vez Moisés falou: eu quero ver a Deus. Eu também não vi, né? Mas Moisés falou: eu quero ver o Senhor. Ele tinha muita intimidade. Talvez dentre os homens ninguém teve tanta intimidade com Deus como Moisés. Eu não lembro de ninguém com tanta intimidade. Talvez os discípulos, porque não tiveram com Jesus, né? Mas Moisés, tanta intimidade. Ele chegou uma vez e fez um pedido ousado. Chegou para Deus e falou assim: Deus, já estou meio cansado desse relacionamento assim, só espiritual com o Senhor. Podia ser alguma coisa mais concreta, tete a tete, né? Cara a cara, face a face com Marília e Gabriela, né? Face a face com Deus. Já pensou? Ele pediu isso e Deus falou para ele: olha, impossível, porque se você me vir, se você me enxergar, se você olhar para mim, na estrutura que você tem humana, você vai morrer. Vai acontecer o que aconteceu com o Uzziah, né? Que acontece mais adiante. Você vai ser fulminado, porque você não pode ter um toque direto em Deus, na glória de Deus, desse jeito. E aí Deus deu uma colher de chá para ele, falou: mas eu não estou entendendo o que você quer. Você se esconda, se proteja na rocha.
Vá para um lugar onde tem rocha, e a rocha é Jesus, né? Pedra, fundamento, a nossa proteção. E através da rocha você vai poder viver. Através de Cristo a gente pode ver Deus, pode ter um contato com Deus mais íntimo. Só que você não vai viver de frente, senão já era uma vez Moisés, mas eu vou passar e você vai me ver como que de costas, vai ter um vislumbre. E ele ficou firme na rocha, porque senão, e Deus passou por ali. Ai, foi uma experiência de Moisés tremenda. Ele só teve um vislumbre da glória. Já pensou o que é isso? Sabe o que Deus promete para a gente? Que um dia nós o veremos como ele realmente é. Já pensou? Mas é isso que vai ser depois da ressurreição. A gente vai receber um corpo bacana, forte, indestrutível, para poder um olhar, uma capacidade de comungar com Deus nessa plenitude maior. Mas então a gente tem observado algumas passagens que mostram como a glória de Deus é excepcional, como a santidade de Deus é alguma coisa que a gente tem que respeitar, e que isso não foi respeitado porque Uzá pôs a mão, porque o Davi resolveu trazer a arca de qualquer jeito, sem respeitar os trâmites da palavra, da ordem divina, e consequências drásticas aconteceram. Mas agora Davi aprendeu a lição. Davi agora está debaixo da palavra e vai trazer a arca para a cidade santa. E ele vai então na casa de Obed-edom, agradece a casa que foi muito abençoada com a presença da arca. Ele tem que se despedir dela. Você sabe o que é lindo nessa história? É que Obed-edom, depois que experimentou a glória, a presença da arca de Deus, ele nunca quis se apartar dela. Para onde é que ela vai? Para Jerusalém? Vai ficar no tabernáculo? Tem algum servicinho para mim ali no tabernáculo? De porteiro, será que tem? Serve, porque eu quero ficar perto da arca. Vamos dar uma olhada? Obed-edom, olha lá, 1 Crônicas 15, 24. Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca. Eita! Não precisa ser o sacerdote, o subo-sacerdote. O que você precisa é receber a arca, é estar perto dela. Como porteiro, já basta. Eu quero estar perto da arca. Eu nunca mais quero me apartar da arca. Ele vai receber outras funções. Ele vai começar a cantar. Aprendeu? Cantando fica perto da arca também. Tem gente que canta e fica longe dela, mas ele aprendeu a cantar. Ele vai se tornar cantor, né? 1 Crônica, ele foi ali, ao redor da arca. E depois ele foi uma outra dos portões também. Ele sempre está. Mas não apenas ele. Lembra que a sua família foi abençoada? E ele deu um grande exemplo para a família. No seu relacionamento, no seu trato, no seu lidar com a arca, no seu lidar com as coisas de Deus. Isso foi exemplar para a sua família. Ele vai ter, pelo menos registrado aqui, 62 filhos, os descendentes, netos, descendentes diretos dele, que seguem o seu exemplo e que vão estar servindo a arca de Deus, ao redor da arca de Deus. O que você acha disso? Modelo exemplar, descendentes seguiram o seu exemplo. Todos esses, diz o texto, 1 Crônicas 26, 8. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo 62 de Obed-edom. De Obed-edom. A sua casa jamais se apartou, pelo menos enquanto ele estava vivo, se apartou da arca da aliança. Pegaram gosto e descobriram o privilégio, a honra do Espírito de Deus. Amém? Com isso a gente está terminando, não é? E eu já falei disso no começo. E o texto básico para esse acampamento é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Deus, Jesus é Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é a maneira pela qual hoje a arca se faz presente na nossa vida. A presença de Deus. O Espírito é santo. E por isso, devemos ser zelosos com o templo de Deus, que é o nosso próprio corpo. Não podemos ser relapsos. Não podemos fazer as coisas de Deus do nosso jeito, é sempre do jeito dele. Não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Não basta boa intenção, tem que estar na palavra. A arca tem a palavra, a arca tem a autoridade. E se você quer a provisão do maná, tem que estar com a arca, tem que estar debaixo dos mandamentos, tem que estar debaixo da autoridade do Senhor. A bênção para você aí, há muitas bênçãos, mas sempre com temor e tremor. É um misto, é bom, mas tem que ter temor. Quem não tem temor acaba sendo condenado. Você sabe que Paulo falou que a presença da igreja, a presença dos cristãos no mundo, os verdadeiros cristãos, é como um bom perfume. Um bom perfume que atrai os pecadores. Mas Paulo não parou por aí. Não falou apenas de perfume de vida. Ele disse: é perfume de vida e perfume de morte. É interessante, né, que ele tenha dito isso. É um bom perfume. Aqueles que são atraídos recebem, encontram nesse perfume a vida. Mas esse mesmo perfume que é de vida, aqueles que o rejeitam, aqueles que tropeçam na pedra angular, que é Cristo, acabam fazendo como usar, acabam fazendo como outros que experimentam a morte. Jesus não veio para condenar quem quer que seja. Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar os homens, para salvar os homens, mas Ele é santidade, Ele é glória, Ele é a única esperança de salvação dos homens. Mas, se rejeitamos o bom perfume, então nos colocamos automaticamente na condição de condenados, que já éramos e continuamos a ser, sem nenhuma outra saída, sem nenhuma outra escapatória, porque não há outro caminho. Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele não veio para condenar, veio para salvar. Mas o juiz é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então os homens experimentam a condenação por abrirem mão do remédio que curaria, que os curaria da morte, que os salvaria. Jesus é o remédio. Jesus, a arca é muito importante. Jesus é a arca. Jesus é a salvação. Jesus é a bênção. E a presença de Deus é a presença de bênção. É a presença de provisão. É a presença de proteção. De todas as bênçãos espirituais, e eu diria materiais também. Porque está ali previsto no maná. A casa de Obed-edom foi abençoada durante o período em que a arca ali esteve. Mas se nós não lidamos corretamente com a arca, ela se torna maldição para nós. Sem a arca estamos amaldiçoados. Mas se lidarmos mal com a arca, é maldição também, porque não estamos respeitando a santidade dela. Mas ela é a única esperança de vida e de salvação para todos nós. E o convite que Jesus faz, ele diz assim que quer estar na nossa casa, que quer estar na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Um dia Jesus bateu na porta de Obed-edom, da família de Obed-edom. Eles abriram, a arca entrou, e ali houve bênção. Jesus hoje também está aqui, batendo a porta das casas de distintos Obed-edoms que temos aqui hoje, né? Porque Ele quer abençoar a nossa casa, quer abençoar a nossa vida. Ele quer estar no centro do nosso lar,
no centro da nossa existência. Ele é Deus, Ele é o nosso Criador, Ele tem esse direito, Ele tem essa primazia. Na arca tem a palavra, na arca tem a autoridade de Deus, na arca tem a provisão de Deus e as bênçãos de Deus e toda sorte de bênçãos, mas elas não são incondicionais. Há uma condição, há uma maneira de tratar a questão. Entenderam bem? E assim a gente começa esse retiro, trazendo essa palavra, uma palavra do Antigo Testamento que remete ao Novo. O tema do Novo se encontra também no Velho. O enchei-vos do Espírito e a presença de Deus e a glória de Deus, que se encontrou nas páginas, e que se encontra repetidas vezes nas páginas do Antigo Testamento, se vê de maneira mais perfeita, mais clara no Novo Testamento. Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Jesus é Deus que se fez carne, é Deus que pôde ser visto. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus o revelou a si mesmo através de Jesus Cristo. E quem viu a Jesus, como Jesus disse para Filipe, viu o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.